Amém, irmãos. Ué, meu tempo já está negativo. Amém, então? Brincadeira, brincadeira. Glória a Deus. Olha, me deram 2 horas. Vocês estão dispostos? Amém. Brincadeiras à parte. Mas somos privilegiados de estarmos tendo a oportunidade de estarmos na casa do Senhor. E enquanto eu me preparava para vir para cá, obrigado. Enquanto eu me preparava para vir para cá, ardia uma palavra no meu coração que eu preciso liberar para você. E antes de começar essa palavra, nós estamos num tempo profético, nós estamos numa atmosfera profética, e você não veio aqui por acaso, você não veio porque assim você o quis, você veio porque você é filho e filha de Deus, e Deus tem uma palavra ao teu coração, amém? Eu vou ser mais ousado e vou dizer que você entrou aqui se questionando, achando que as minhas oportunidades se foram, o meu tempo se acabou. São tantas as palavras, as promessas. Eu vim de um lugar que me falaram isso, eu vim de uma família que disseram isso, e o tempo está passando e você está achando, eu me perdi. Não, eu quero dizer que você está encontrado em Cristo Jesus. Eu posso ouvir o amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor. Pai, a tua palavra é a verdade. Senhor, e nós cremos na tua presença, assim como cremos na tua visitação. Em nome de Jesus, nessa noite é uma noite de salvação, de cura e de libertação. Senhor, eu trago a minha mente, a mente dos meus irmãos cativas à tua palavra. Quero cancelar toda palavra contrária à vida de cada um que aqui está. Sejamos abençoados em o teu nome. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Vamos nos manifestar com a gratidão. Louvado seja Deus. Nós estamos num período de gratidão, agradecimentos ao Senhor. E eu quero te dizer que no período que você está sendo grato ao Senhor, você cria uma atmosfera em você, em torno de você, que o adversário das nossas vidas não tem como nem chegar perto. Então é a essa atmosfera que eu quero te convidar, uma atmosfera de reconhecimento que tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele, assim como você é para o Senhor. Amém? Então, por favor, projete para a gente no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, verso é Salmos. Olha aí, que palavra bonita. Ó, cappuccino, hein? Brincadeira, café. Vai se alimentando dessa palavra. Vai crendo que o Senhor tem algo para você. Vai crendo que o Senhor está nessa noite restaurando, restituindo a fé no teu coração. Porque como filhos vivemos pela fé. Não vivemos por expectativas do sistema, mas sim pela fé. A palavra vai dizer assim: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Dentro de 1 ano, voltarei a você, e Sara terá um filho. 365 dias é muita coisa, né? Dentro de 1 ano, voltarei a você. 365 dias é muito. Mas na autoridade do nome de Jesus, eu quero te dizer que hoje o Senhor tem a bênção para você. Sabe, quando você disser sim, eu creio, sim, eu acredito, sim, eu retorno, a bênção já está posta dentro de você. Amém? Essa conversa que nós lemos aqui é simplesmente o Senhor visitando Abraão, o pai da fé. Sim, sentado à mesa.
E hoje Deus te trouxe para uma mesa tão especial, onde tem alimento vivo, onde tem certeza, onde tem confiança, onde tem amor, aonde tem favor e aonde tem graça. Então, foque no Senhor. Lembre-se daquilo que Deus colocou no teu coração e está lá naquela gaveta eu não me lembro mais, deixa aqui, deixa quieto. Então, nessa conversa, o Senhor vem pessoalmente. Existe a presença do Senhor e existe a visitação do Senhor. Presença nós carregamos o tempo todo, porque Ele está em nós, Ele está dentro de nós. Mas a palavra fala de uma visita, e visita, Ele vem trazer milagres. E em visita, Ele vem trazer milagre. O milagre acontece, o impossível acontece. Então eu venho trazer uma boa nova para você. E eu já quero profetizar sobre a minha e sobre a sua vida. O impossível vai acontecer. Porque o que é impossível para nós, é possível a Ele. E era impossível para Abraão e Sara gerarem. Diz a palavra que ele tinha aproximadamente... Eu não sou historiador, né? Mas tinha aproximadamente uns 100 anos quando Isaac nasceu. Os profetas aqui podem me corrigir. 100 anos. Mas ele se antecipou. Ele entrou numa fase de ansiedade. E você, às vezes, está assim. Numa fase de ansiedade. Eu fiz tanto, eu lutei tanto, eu batalhei tanto, eu mereço, eu sou merecedor, tem que acontecer, vai acontecer, e você começa a driblar a vontade de Deus. Tem algum atacante do Vasco aqui? Só eu? Amém, glória a Deus. Está cheio de convertido aqui, mas precisa de mais aqui, né? Então você começa a driblar a vontade de Deus. Aí você cai no quê? Na força da sua mão, e se torna cansativo, se torna exaustivo, e às vezes você acha que você está perdido na fé, mas não, você só está com excesso de ansiedade, causa cansaço, você só está cansado, você não está desanimado da fé em Cristo Jesus, você só está cansado. Então o Senhor te chamou aqui para te dar um renovo. E eu quero te dizer que essa palavra do impossível, eu estava me arrumando e o Senhor fala, olha, fala diretamente. Então eu digo a você que o teu negócio prosperará em Cristo Jesus. A tua família será restaurada em Cristo Jesus. É uma bênção que eu recebo, é uma bênção que eu corro para o que o Senhor me conceda. Às vezes você olha para alguém e imagina que é tudo fácil. Não, amados, não é. Eu me escondo naquela palavra onde Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque se Ele está em nós, Ele falou assim, eu venci. Então você já é mais que vencedor. E nessa palavra, Sara duvida. E às vezes nós ficamos assim, está demorando, nada muda, nada acontece, mas aprove o Senhor fazer através de você. Eu preciso ler alguma coisa que nos foi dado, e atente a isso, olha, Deus, falando para você, Deus escolhe você, não pelo que você pode, não pelo que você pode, embora você é capaz de muitas coisas, mas Ele escolhe pelo que Ele pode fazer através de você. Ele pode e Ele quer, e nessa noite Ele quer ouvir um sim de você. Então, em nome de Jesus, nessa atmosfera que Ele se faz presente em visitação, porque eu creio que milagres vão começar a acontecer a partir do teu sim. Sabe, levante a mão e fala, Senhor, não se aparte da minha casa, Senhor, não se aparte do meu coração, que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, porque embora Ele nos capacita, mas somos limitados, é a grande verdade, somos limitados, mas o impossível vai acontecer, e eu quero declarar isso sobre a minha e a tua vida. Deus não escolhe pela obra que você pode realizar. Eu vejo tantos sonhos,
tantas vontades, tantos desejos que nós temos no nosso coração, mas sabe, tem uma coisa que Deus não faz: dividir a glória dele com ninguém. Deus, ele nos dá poder, ele nos dá autoridade, e você é cheio do poder de Deus, você é cheio da autoridade de Deus, mas ele quer que você entenda que você está aqui respirando, porque ele assim o quis, e os teus sonhos estão na tua mente e no teu coração, porque os sonhos são dele para você. Então acredite, vai acontecer. Deus, eu não quero que você se assuste, porque não há coaching aqui, mas há profeta de Deus aqui. Então, em nome de Jesus, não é uma palavra de ânimo para que o teu negócio vá bem, a tua vida vá bem, a tua família vá bem, você prospere, que a sua conta... Não é nada disso. É porque Deus é o dono da prata e do ouro, e Deus não tem problema em te oferecer o melhor, desde que você entenda que é tudo dele, é tudo para ele. E ele chama Abraão para um seguinte: se tu, não é um pedido, é uma ordem. Quando a gente se inclina à vontade do Senhor, irmão, se é uma ordem de Deus, não há inferno que vai te parar. Sabe, não há palavra contrária que vai te paralisar. Então a palavra do Senhor para Abraão, e nós assim somos na palavra, filhos de Abraão na fé. Então se ele falou para Abraão, se tu uma bênção, é para Abraão transbordar. Então Abraão foi chamado de homem muito rico, homem muito próspero, homem muito abençoado, um homem que através dele a minha e a tua família seria abençoada, e assim aconteceu até os dias de hoje. Então eu te digo, e eu quero declarar, não precisa se manifestar, mas eu sei que há empresários aqui, eu sou também, mas você entrou achando que não está dando certo, mas vai dar certo, em nome de Jesus, quando você entender essa frase que Deus falou para ele, essa ordem: se tu uma bênção. Não é para você, é para transbordar para o próximo. Não podemos ser egoístas, porque Deus não vai te dar nada para você represar. Ele vai te dar quando você disser assim: Senhor, eu vou transbordar. Eu vou transbordar na comunicação, eu vou transbordar na minha postura de filho, eu vou transbordar na minha paciência, eu vou transbordar no meu caráter, eu vou transbordar na tua vontade. Sabe, começa a gritar no teu coração: qual é a tua vontade para mim? A vontade de Deus era assim: olha, Abraão, sai da tua terra. Mas hoje, pode ser que o Senhor vai te mudar de geografia física, mas está ardendo no meu espírito. Deus falou comigo hoje que vai mudar a geografia do teu coração, da tua mente. Se você pensa na escassez, se você pensa no medo, se você pensa em dúvida, se você pensa que você não é, a palavra do Senhor diz: você é sim, porque o meu Espírito habita em você. Mas hoje nós temos e vamos desfrutar da visitação. Então, aquilo que é impossível na tua vida é possível para Deus. Entenda isso, dê um glória a Deus, aplauda o nome do Senhor, manifeste que você está entendendo que Deus tem o melhor para você. Essa geografia precisa ser mudada. Deus chama Abraão a uma voz que te tira do lugar que você está. Então, saia dessa mentalidade de escassez, saia dessa mentalidade de, sabe, existe um livro que fala, Chris Vallotton, um pastor da igreja da Bethel, na Califórnia, é um livro Riqueza, Prosperidade, Pobreza, vamos na ordem, né? Pobreza, riqueza e prosperidade. E pobreza, sabe, é a mente daquele que tem escassez de confiança, tem escassez de que ele é no Senhor. Pobreza é uma mentira do diabo, porque você é vitorioso.
Pobreza no sentido de não foque no dinheiro. Pobreza no sentido de paz, eu não tenho paz interior, eu não consigo dormir. Eu passei uma fase assim, eu não conseguia dormir. Eu até falei, eu preciso de um remedinho para dormir, mas o remédio é oração. Ore, descanse. Eu insisto em dizer, nesse lugar, a profeta, nesse lugar, Deus se faz presente. Eu cheguei uma noite na igreja tenso, com uma chieira no pensamento, porque eu queria algo e não estava acontecendo. Eu falei, não é possível, está dando errado, mas a gente se acha merecedor. E eu preocupado, mas não falei nada com ninguém. Naquela noite eu só disse não, 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 não. Eu fui chamado para uma coisa, eu falei, não dá. Eu fui chamado para outra, não dá. Até a hora que alguém me puxou e falou assim, não, você vai orar. Nós vamos orar. E quando eu comecei a abrir o meu coração e entregar, sabe, Senhor, o que tu quer que eu faça? Como que tu quer que eu ore? Me dá direção. Eu me senti melhor. Então, quando você está no centro da vontade de Deus, tudo muda. E veio uma profeta de Deus, posso falar assim com convicção, e falou, olha, eu preciso te falar alguma coisa do Senhor. Eu falei, amém. E eu não tinha falado nada para ninguém, e veio aquela palavra de exortação, descansa em mim, confia em mim. Acaso não sou eu o dono da prata e do ouro? É tudo dele. E eu falei, caramba, Senhor, obrigado, tu falou comigo, glória a Deus. Mas irmãos, será que toda vez o Senhor tem que falar que Ele é comigo? Será que toda vez o Senhor tem que falar que Ele é contigo? Não, você tem que sair daqui hoje com essa certeza, com essa convicção de que essa é uma atmosfera onde Deus te chamou para viver o novo dEle. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ele é chamado a mudar essa atmosfera, ele é encaminhado, sabe, ele é encaminhado para um lugar onde só Deus poderia o levar. E sabe, ações na tua mente que você não vai mais conseguir chegar sozinho, você só vai chegar lá, realizar, fazer acontecer, se Deus estiver presente, se Deus estiver com você. Embora você seja capaz, agradeça a Deus porque você é capaz, agradeça a Deus porque você pode falar e mudar a atmosfera. Quando nós falamos, quando você começa a declarar, a ser grato, a ter um coração em paz, ao invés de você murmurar, você declara gratidão ao Senhor. Irmãos, o céu se abre, a atmosfera, o adversário fica tentando entrar, mas o poder e a autoridade do nome de Jesus não permite. Porque Deus não quer que você ande triste, Deus quer que você se alegre. A alegria do Senhor é a nossa força, é a minha, a tua força. Então você vem aqui muitas vezes querendo pedir, querendo receber, mas Deus é tão misericordioso porque Ele vai dizer que a graça dEle é tudo aquilo que nós não merecemos. Eu não mereço nada, por isso que eu estou aqui, porque você vai olhar para mim e vai dizer, mas é Ele que está falando, mas sabe, é porque Deus está em nós. Quando eu descobri que Deus queria um propósito comigo, eu apenas fechei os olhos e falei, Senhor, eu sou teu, faça em mim aquilo que tu quer fazer, e essa é a voz que o Senhor quer ouvir de dentro de você. Sabe, você tem autoridade. Há pessoas aqui que venceram câncer, há pessoas aqui que mudaram a sua atmosfera interior, porque o Senhor tem algo a fazer. E eu preciso declarar isso. Hoje o Senhor me falou isso, e eu não falei nomes no início, mas agora eu preciso falar, porque é para transbordar, não é para automerecimento. E eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar essa atmosfera interna, esse ambiente interno, que Deus vai te levar para expandir cura, salvação e libertação. E eu quero declarar, em nome de Jesus, sobre a vida da nossa pastora, que recebeu uma cura, e ela é cheia da autoridade do nome de Jesus. Então eu quero te dizer que se você receber o convite, ouvir uma voz de abra o coração, receba uma oração, irmão, não fuja disso, porque o Senhor te chamou hoje para mudar você de ambiente,
de geografia. Então receba isso. Eu quero declarar sobre a tua família, Andréia, em nome de Jesus, que vocês têm autoridade de distribuir isso, porque vocês são cheios do Espírito Santo. A tua família será ricamente, poderosamente abençoada. E há o tempo de chegar a um novo tempo. A palavra diz que na primavera tudo vai mudar. Então eu falei de 365 dias, falta pouco tempo para a primavera, então eu quero declarar isso para a tua vida. Pode demorar 365 dias, mas pode ser agora, e pode ser realmente nessa primavera, porque a primavera muda o ambiente, a primavera muda o cheiro do ambiente, e é isso que o Senhor vai fazer na tua e na minha vida, porque eu também recebo isso, em nome de Jesus. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor. Sabe, aplauda dizendo: eu aceito e eu assim o quero, Senhor. Em nome de Jesus. Por que você, Augusto, falou isso? Porque você citou nomes. Irmãos, não podemos nos envergonhar daquilo que o Senhor colocou para carregarmos. Nós temos uma unção, e essa unção não pode ficar em nós. Ah, mas eu não sou crente. Eu sou desviado. Aquilo que o Senhor te deu, Ele não tirou de você. Aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida, só está esperando você dizer: eis-me aqui. E tudo que foi perdido, tudo que está esperando o teu posicionamento, vai acontecer. Eu não quero dizer só para esta vida, porque sabe, a própria palavra nos corrige que se só esperarmos para essa vida, somos os mais miseráveis. Mas há um galardão para cada um de nós. Nós temos endereço certo, nós temos geografia certa, e o Senhor está mandando te dizer: eu estou à porta. Ainda há tempo. Sabe, é uma noite gloriosa porque a presença está manifesta, é uma noite gloriosa porque milagres vão acontecer. Só de você levantar sua mão e falar assim: eu preciso de uma oração, já é um milagre, porque o inferno está perdendo. O Senhor te trouxe aqui porque Ele mandou te dizer: escassez é para quem anda de mão dada com a inimizade. Escassez é para quem anda de mão dada contrariando a palavra do Senhor. E Deus manda te dizer: ei, filho, eu sou contigo. Ei, filha, eu sou contigo. O tempo de cantar chegou, a primavera chegou. E eu gostaria que você manifestasse isso em você, de que você rejeita essa ansiedade que Abraão teve e complicou um pouquinho o plano de Deus na vida dele. Ele complicou, não Deus. Deus é o Deus que descomplica. Se você entrou aqui com uma situação complicada, ei, em nome de Jesus, já está descomplicado. Se você entrou aqui com uma porta fechada, ei, em nome de Jesus, a porta abriu agora. Se você entrou aqui com a saúde debilitada, ei, a tua saúde está restaurada e renovada em nome de Jesus. Eu confio nisso. A pastora Shirley lembrou muito bem no domingo pela manhã sobre um tempo que se fez presente, né, no planeta, o tempo da Covid. Amados, e eu fui acometido da Covid, fiquei 28 dias internado e já estava perdendo já o ar próprio, né, o tempo todo com oxigênio. E o bonitinho aqui, não, o feinho aqui, né? Chorava, irmãos, mas eu chorava igual criança. Eu chorava mesmo, assim, ai meu Deus, um morria ali, o outro morria. Eu falei: Jesus, bota o outro na fila porque não dá. E era sério, o ambiente era sério. E eu chorava igual, meu Deus do céu. Quando a enfermeira vinha, eu virava para o lado e tentava enxugar. E o Espírito Santo, aí entrou um passarinho dentro do quarto e ficou lá bicando lá uns pedacinhos de pão. E eu fiquei olhando aquela cena e Deus falou: está chorando por quê? Preciso que o Espírito Santo te dê essa sacudida hoje, como Ele fez comigo. Está chorando por quê?
Você já estava com isso há um tempo atrás, quer dizer, eu recebi o diagnóstico, eu já estava mal, aí não estou, é pneumonia, isso, tu já estava com esse diagnóstico e eu já estava contigo, já estava cuidando de você, então, se restabeleça, irmãos, não é brincadeira não, é sério, se restabeleça e faça aquilo para qual você foi chamado. Enxuguei as lágrimas, perdão, meu Deus, pelo medo, pelo receio. E, em nome de Jesus, 3 vidas ali eu pude falar do Senhor e 3 vidas vieram para o Senhor. Então, assim, é isso que Deus quer fazer através de você. Você, nessa noite, está todo, não pela metade. Eu vou te pedir para se colocar de pé. A banda da Secrim pode subir. Estou profetizando. Irmãos, e olha, o tempo da Covid passou, foi triste, perdemos pessoas, eu perdi muitas pessoas na família, mas Deus trouxe bonança. Você está aqui. Se você está aqui, pega isso, recebe isso no teu coração. Se você está aqui, é porque Ele tem muito a fazer através de você. Não tem João, Pedro, Paulo, somos todos iguais perante o Senhor. Então, a gente está terminando. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Estamos falando aqui de um homem estéril, estamos falando de uma mulher estéril, e com muita luta, com ansiedade, com possível depressão, com possível medo, receio, ele se antecipou. E o Espírito Santo está dizendo para você, presta atenção, foca aqui. A ansiedade só quer te atropelar. Assim como o Senhor me falou, naquele lugar ali, no cantinho, sem holofote, descansa em mim. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, declarar sobre a tua vida o descanso ao qual o Senhor me coloca, o descanso ao qual o Senhor me colocou, o descanso ao qual o Senhor colocou sobre esta casa, sobre essa igreja. Eu declaro sobre a tua vida em nome de Jesus. Descanse no Senhor. Acaso eu não sou o Todo-Poderoso? Acaso há impossível para mim? Diz o Senhor. Então você é valioso para o Senhor. Então a gente estava falando aqui de uma mulher estéril, de um homem que queria obedecer a Deus, estava vivendo o impossível. Por favor, projete Gênesis 25, versículo 1. Olha que interessante. E eu comento de verdade para vocês que eu ainda não tinha percebido isso. Sara morre, Abraão fica com o filho da promessa, Isaac. Os bons de Bíblias aí sabem. Aí no capítulo 25, a palavra vai dizer que Abraão casou-se outra vez com uma mulher chamada Quetura. Ela lhe deu o quê? Os seguintes filhos. Vamos voltar lá. Aí são 6 filhos, eu não tinha me atentado a isso. Acaso há impossível para o Senhor? Pensa agora, feche seus olhos, ouça a voz do Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Se você está achando que está impossível, o impossível acontece agora. A geografia do teu coração foi mudada, do tempo da escassez para o tempo do transbordar na vontade do Senhor. Se era difícil ter um, e aconteceu, ele teve 6. Eu quero declarar sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Estenda profeticamente as mãos, como se você estivesse recebendo, que aquilo que era impossível, quando a gente entra no propósito e no projeto e entende o que Deus tem a fazer através de nós, o que era impossível volta para os nossos dias com facilidade,
como novo, como normal, volta para a nossa vida como normalidade. O que era difícil para um, foi para receber um que era impossível aos olhos dos homens. No capítulo 25, Deus está mostrando que Ele deu 6 a mais para Abraão. Abraão se tornou o pai da fé. A Bíblia diz que ele seria bendito pelas nações. Somos filhos de Abraão, como promessa de Deus, e temos fé no coração. E eu quero te tirar da geografia da incredulidade, do medo e da ansiedade, para a geografia do eu tudo posso em Cristo Jesus. Repete comigo: eu tudo posso em Cristo Jesus. Não é pela minha força, não é pela minha razão, mas é pela graça imerecida e pelo favor daquilo que não posso. Então, nós declaramos que essa noite é uma noite de graça, porque há imerecedores aqui. É uma noite de favor, porque há pessoas que não podem. Eu não posso. Sem Cristo Jesus eu não posso. Sem Cristo Jesus tudo é passageiro, mas a bênção do Senhor, assim como foi declarado. Então eu quero te dizer que nessa noite, o Espírito Santo manda te dizer agora, há uma visitação de cura nessa noite. Há uma visitação de cura, aonde você precisa ser curado. Aonde está a tua dor? Aonde está o impossível para você? Porque o Deus do impossível está aqui nessa noite. Pai, obrigado pela tua visitação. Tu estás aqui no meio de nós. Há sonhos, Senhor, há realizações. Mas nós, em uma só voz, queremos fazer contigo, através da tua bondade, através do teu amor. E eu declaro sobre esta igreja, sobre esta casa, a prosperidade em Cristo Jesus. Prosperidade na família, prosperidade de alegria, prosperidade de paz sem fim, prosperidade da bondade, prosperidade do eu estou ferido, mas eu vou amar como se eu nunca tivesse sido ferido. Eu vou ser rico de saúde, de graça, de paz, na finança, porque eu fui escolhido para transbordar. Se você tem essa ideia de transbordar, em nome de Jesus, seja abençoado. Glórias a Deus. Amém.